A NASA descobriu algo incrível em Júpiter. Esse gigante gasoso ainda esconde tantos mistérios e vamos desvendar tudo isso neste vídeo. Então não deixe de assistir até o fim. Sejam muito bem-vindos, pessoal! Hoje vamos dar uma olhada mais de perto no maior planeta do nosso sistema solar. Se você curte esses vídeos, deixa um like ou inscreve-te no canal, cada interação me ajuda, muito obrigado. Júpiter fascina a humanidade há muito tempo. E de fato, um dos eventos mais espetaculares da história recente da astronomia aconteceu exatamente lá em Júpiter, a colisão do cometa Shoemaker-Levy. Caroline e Eugene dedicaram todo o seu tempo e energia ao céu noturno. Ela era uma renomada pesquisadora de planetas que descobriu cerca de 800 asteroides, ele um conhecido geólogo e planetologista que participou, entre outras coisas, do desenvolvimento da missão Apollo. No mundialmente famoso Observatório Palomar, na Califórnia, eles conheceram um dia David Levy, que na época trabalhava como astrônomo, vasculhando o céu em busca de cometas e asteroides e deu uma palestra sobre seu trabalho em um congresso de astronomia no Arizona. O casal ficou fascinado com essa palestra e assim eles se encontraram no observatório e decidiram fazer um projeto juntos para vasculhar o céu em busca de cometas. E um dia eles conseguiram uma grande descoberta. Em 24 de março de 1993, os pesquisadores notaram algo incomum em suas telas. Depois de várias análises, eles descobriram que tinham capturado um cometa perto de Júpiter, que devido à gravidade extrema do planeta, se partiu em 21 pedaços e entrou numa órbita bem diferente ao redor do planeta. Normalmente, os cometas se movem em enormes órbitas elípticas ao redor do Sol, mas Júpiter simplesmente capturou esse cometa. Na verdade, muitas das suas luas são asteroides capturados que, na verdade, tinham outros planos. Devido à atração gravitacional de Júpiter, o cometa se fragmentou em pedaços. Mas o que os três pesquisadores descobriram depois foi realmente único. O cometa estava prestes a colidir com Júpiter. Foi a primeira vez que os astrônomos descobriram um cometa que se dirigia para uma colisão com outro planeta. Depois que se soube o que estava acontecendo com o cometa, telescópios em todo o mundo e também no espaço foram apontados para Júpiter. Foi realmente um momento de grande destaque para o gigante gasoso, que nunca tinha recebido tanta atenção até então. Até mesmo várias sondas espaciais apontaram suas antenas na direção de Júpiter. A Galileu, a Ulysses e também o Hubble e a Voyager 2, é claro, não perderam esse espetáculo. A partir de 16 de julho de 1994, todos os olhos estavam voltados para o céu e todo mundo esperava ansiosamente para ver o que ia acontecer, e o resultado foi realmente de tirar o fôlego. Quando os fragmentos do cometa colidiram com Júpiter, ocorreram explosões gigantescas na atmosfera. E, sinceramente, dizer gigantescas ainda é um eufemismo. Os impactos foram tão intensos que os telescópios na Terra conseguiram observá-los facilmente. O cometa se aproximava do planeta a uma velocidade inacreditável, cerca de 216 mil quilômetros por hora. Isso é quase tão rápido quanto eu corro quando minha esposa me diz de novo para esvaziar a máquina de lavar louça. Os impactos liberaram uma energia equivalente a 50 milhões de bombas de Hiroshima. O impacto de um cometa desse tipo na Terra levaria, sem dúvida, à extinção de toda a vida. Alguns fragmentos do cometa tinham 2 quilômetros de tamanho e criaram crateras de impacto na camada de nuvens do tamanho da Terra. Surgiram enormes bolas de fogo e ondas de choque cobriram o planeta, causando perturbações massivas na atmosfera de Júpiter, descargas elétricas, variações na pressão atmosférica e um aumento das temperaturas para 30 mil graus. Camadas de gás e poeira foram lançadas para o alto pelo impacto e formaram gigantescas nuvens de detritos que, apesar da enorme força de gravidade de Júpiter, se espalharam por até 3 mil quilômetros de altura. Essas nuvens de detritos então caíram de volta e se consumiram na atmosfera de Júpiter. Durante 6 dias, o pobre Júpiter ficou à mercê desse bombardeio gigantesco dos 21 fragmentos de cometa. E os pesquisadores conseguiram coletar uma quantidade incrível de dados e informações, principalmente após o impacto, e descobrir mais sobre as características da atmosfera de Júpiter, como, por exemplo, a composição química, a temperatura ou a densidade. Uma descoberta, por exemplo, foi que as nuvens formadas pelo impacto continham grandes quantidades de sulfeto de hidrogênio. Os pesquisadores também detectaram silício, ferro e magnésio, além de grandes quantidades de água, algo que realmente ninguém esperava. Além disso, os pesquisadores conseguiram mapear a distribuição de vapor de água e amônia na atmosfera. Mas a descoberta mais importante é que grandes objetos do espaço podem colidir com os planetas do nosso sistema a qualquer momento. Júpiter age como um ímã e atrai todos os grandes objetos do sistema solar, protegendo assim a Terra de possíveis impactos. Shoemaker-Levy 9 nos trouxe algumas descobertas sobre os impactos cósmicos e seus efeitos nos planetas.
Mas há muito mais para descobrir em Júpiter. Sua característica mais conhecida é, sem dúvida, a Grande Mancha Vermelha. Com um diâmetro de quase 143 mil quilômetros, Júpiter é 11 vezes maior que a Terra e tem, afinal, 1/10 do diâmetro do Sol. Sobretudo em termos de peso, ninguém chega aos pés dele, afinal ele pesa mais do que o dobro de todos os outros planetas juntos. Não é de se admirar, então, que também haja muitos superlativos na superfície de Júpiter. Suas tempestades são inigualáveis em todo o sistema solar. Quando olhamos para Júpiter, basicamente, não vemos nada além dessas tempestades. Toda a superfície está em constante caos climático. Paredes gigantescas de tempestades se estendem pelo planeta e entre elas tempestades isoladas ficam tão grandes que podem ser percebidas como manchas características. A maior tempestade de todas é a chamada Grande Mancha Vermelha. No seu auge, ela já chegou a ter mais de 3 vezes o tamanho da Terra, mas desde que foi observada pela primeira vez no século XIX, parece estar encolhendo cada vez mais. Isso provavelmente se deve à interação com outras tempestades. Com uma extensão de quase 16 mil quilômetros, a Grande Mancha agora é apenas um pouco maior que a Terra, mas o que realmente se esconde por trás dessa tempestade gigantesca não é tão fácil descobrir, já que, no espectro óptico, não dá para simplesmente enxergar através dessas nuvens densas, e claro, também não dá para mandar uma sonda direto para dentro dessas tempestades gigantescas. A sonda espacial Juno, no entanto, tentou descobrir algo sobre isso. Graças a Juno, já obtivemos inúmeras novas descobertas e também imagens incríveis de Júpiter. A Juno observou a tempestade na faixa de micro-ondas e esses dados foram agora analisados por pesquisadores do Southwest Research Institute, no Texas, e do California Institute of Technology. O resultado é impressionante. A Grande Mancha Vermelha se estende por até 500 quilômetros para dentro de Júpiter, ou seja, não estamos falando só de uma tempestade que é mais larga que a Terra, mas que também tem 500 quilômetros de altura. Os pesquisadores concluíram que deve haver chuvas e fortes correntes descendentes ali, que também poderiam desempenhar um papel importante na formação e manutenção da Grande Mancha Vermelha. Graças aos dados da Juno, descobriu-se que as tempestades entre as faixas de nuvens de Júpiter vão muito mais fundo. Essas tempestades atingem uma profundidade de até 3 mil quilômetros. Aparentemente, as tempestades menores estão muito mais estáveis e firmemente ancoradas na camada de gás de Júpiter do que a Grande Mancha Vermelha, que, devido à sua profundidade relativamente menor, é suscetível a mudanças de tamanho. Se essa tendência continuar, a Grande Mancha Vermelha talvez desapareça completamente em breve. Aliás, tudo isso ainda é um terreno científico inexplorado, pois na Terra as tempestades funcionam de maneira bem diferente do que nos planetas gasosos. Do interior de Júpiter, vamos agora dar uma olhada do lado de fora. Uma das primeiras imagens de Júpiter com alta resolução e cheias de detalhes foi essa aqui, tirada pela sonda espacial Voyager 1 em 1979. Desde então, claro, muita coisa aconteceu na pesquisa sobre Júpiter, e o ponto alto foi, sem dúvida, a missão da sonda espacial Juno, cujo único objetivo é explorar Júpiter e suas luas com mais precisão. E agora demos mais um salto tecnológico e vemos Júpiter sob uma luz totalmente nova. O telescópio James Webb deu uma olhada mais de perto no gigante gasoso. As novas imagens são muito mais detalhadas do que tudo o que já vimos até agora. O que chama a atenção em primeiro lugar é que vemos as camadas de gás e as tempestades de Júpiter de forma nítida e com alto contraste. Como já vimos na aproximação das sondas Voyager, a superfície de Júpiter é composta inteiramente por faixas de gás em rotação. A mancha vermelha parece especialmente brilhante aqui, pois o James Webb opera na faixa do infravermelho e as densas nuvens altas desse gigantesco ciclone refletem uma quantidade enorme de radiação infravermelha. Mas todas as outras pequenas manchas também são tempestades que, ao contrário da Grande Mancha Vermelha, parecem pequenas, mas ainda assim ofuscariam facilmente qualquer tempestade na Terra. As imagens também mostram lindas auroras polares nos polos norte e sul de Júpiter. As auroras polares não são um fenômeno exclusivamente terrestre, elas surgem quando o vento solar carregado de energia encontra o campo magnético de um planeta e é transportado por essas linhas magnéticas até os polos planetários. Lá, o vento solar colide com as moléculas da atmosfera, ionizando-as, e elas começam a brilhar. Como Júpiter é um planeta gasoso, há naturalmente muito mais material que pode ser ionizado. Por isso temos auroras polares intensas que podemos ver de forma impressionante nesta imagem do James Webb. A composição molecular das camadas de gás de Júpiter também é bem diferente da Terra, de modo que as auroras polares geralmente apresentam cores diferentes no espectro óptico. Isso porque, dependendo dos gases que interagem com o vento solar, surgem cores diferentes.
Este é o discreto sistema de anéis de Júpiter. Muitas pessoas nem sabem que Júpiter também tem anéis. Os anéis de Júpiter são 1 milhão de vezes menos brilhantes do que o próprio planeta e, por isso, nem aparecem na maioria das imagens tiradas com telescópios. Mas a sensibilidade revolucionária do James Webb permite torná-los tão claramente visíveis. Ao lado e entre esses anéis, assim como em Saturno, escondem-se inúmeras luas. Já se conhecem 101 luas de Júpiter. E na imagem do James Webb vemos algumas dessas luas. Esta aqui é Amaltheia e esta aqui é Adrastea. E há ainda um aspecto incrível na imagem. Vemos ao fundo galáxias distantes, ilhas estelares compostas por bilhões de estrelas fora da nossa Via Láctea. O fato de o telescópio James Webb conseguir capturar esses objetos do espaço profundo junto com um planeta próximo em primeiro plano numa única imagem é simplesmente inacreditável. A astrônoma Imke de Pater, que liderou a observação de Júpiter com o telescópio Webb, diz: "Para ser sincera, não esperávamos que as imagens fossem tão boas. É realmente notável que possamos ver detalhes em Júpiter, mas também seus anéis, minúsculos satélites e até galáxias, tudo em uma única imagem." No final da nossa viagem, vamos dar uma olhada em alguns companheiros especiais de Júpiter. Todos os 4 planetas gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, têm isso. Luas cuja superfície é composta por uma espessa crosta de gelo e sob a qual muitas vezes existem oceanos gigantescos de água. O oceano da lua de Júpiter, Europa, tem mais do que o dobro da água da Terra. A temperatura média nas luas geladas é de cerca de menos 160 graus Celsius, mas devido às fortes forças das marés, causadas pela massa dos planetas gasosos, o interior dessas luas é amassado e a temperatura aumenta. O gelo derretido é então ejetado para a superfície pelos chamados vulcões criogênicos. E a grande questão é, claro, existe vida alienígena nesses oceanos extraterrestres? E 2 descobertas fascinantes nos aproximam da resposta. A primeira diz respeito à lua de Saturno, Encélado. Lá foi descoberto o último ingrediente importante para a vida, o fósforo. O fósforo é um componente super importante da vida, necessário para a formação do DNA e do RNA. E uma análise dos dados da sonda espacial Cassini, da NASA, mostrou que o oceano subterrâneo de Encélado contém esse nutriente importante. E não é só isso. A concentração lá pode ser 1000 vezes maior do que no oceano da Terra. Com isso, Encélado tem, além de carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e enxofre, todos os componentes necessários para a vida. As condições são perfeitas, talvez mais perfeitas do que na Terra, se é que dá para dizer isso. E segundo o princípio da navalha de Ockham, a possibilidade mais óbvia é sempre a correta. E essa possibilidade é que um oceano com temperatura adequada e todos os blocos de construção da vida também contêm a vida. Os pesquisadores acreditam que essa descoberta em Encélado também se aplica às outras luas geladas. A segunda grande descoberta se encaixa nisso. Ela diz respeito à lua de Júpiter, Europa. Cientistas analisaram as crateras dessa lua e descobriram agora que os impactos de meteoritos em Europa ajudam a transportar componentes importantes para a vida da superfície lunar, para seu oceano oculto de água líquida, mesmo que os impactos não perfurem completamente a camada de gelo da lua. Os pesquisadores conseguiram provar que a água derretida e aquecida penetra pelo resto do gelo e leva os blocos de construção químicos da vida da superfície para o oceano, onde eles poderiam ajudar a produzir e manter uma possível vida nessas águas protegidas. É claro que agora se poderia dizer que tais descobertas teóricas estão longe de provar que isso também aconteça na realidade. Mas se dermos uma olhada na superfície de Europa, encontramos crateras enormes por toda parte. Portanto, sabemos com 100% de certeza que já ocorreram muitos impactos desse tipo, nos quais materiais devem ter se infiltrado no oceano. O que ainda falta agora é a prova definitiva, a descoberta de vida. Espero que agora vocês sejam todos especialistas em Júpiter. Se não quiserem perder mais nenhuma notícia sobre planetas no futuro, não se esqueçam de assinar o canal agora mesmo. E agora vamos voltar para a Terra, porque aqui também pode rolar um impacto. O asteroide Apophis vai passar bem perto da Terra e, pelo jeito, parece que a NASA calculou mal. Se precisamos nos preocupar e o que aconteceria nesse caso, vocês descobrem tudo no vídeo exibido no canto superior direito. Não deixem de clicar nele. E se clicarem no canto inferior esquerdo, vocês vão para a minha loja espacial. Lá tem asteroides de verdade e as camisetas dos vídeos. Cada compra ajuda muito o meu trabalho. Fora isso, diria que nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal.